Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos continuar nossos estudos sobre a superfície esférica no espaço. Então agora o próximo tópico vai ser as posições relativas entre um plano e uma esfera no espaço. Então se a gente tiver um plano π e uma superfície esférica S, a gente tem apenas três possibilidades, que são essas três figuras aqui. Nesta primeira, o plano não tem interseção com a superfície esférica. No segundo, a interseção é só um ponto. E no terceiro, a interseção é uma circunferência aqui. O plano corta a esfera em algum lugar. Como é que a gente distingue esses três casos? Então a gente distingue calculando a distância do centro da esfera até o plano. Então se a distância entre o centro e o plano for maior que o raio da esfera, a gente está nesse caso aqui. Se a distância for exatamente igual ao raio, a gente vai estar nesse caso aqui de tangência. Então o plano tangencia a esfera. E se a distância for menor que o raio, é porque essa distância aqui, é porque esse plano aqui corta a esfera em algum lugar. Então, para saber em que caso estamos, tudo que a gente precisa fazer é calcular a distância e comparar com o raio da esfera. No terceiro caso, quando o plano corta a esfera, a gente pode querer calcular também o raio dessa circunferência aqui, que é a interseção. E também o centro, né, que eu estou chamando aqui de C'. Então o raio é fácil, é só usar Pitágoras. Então dá para ver por esse triângulo aqui que esse triângulo é retângulo, certo? Porque essa reta aqui é perpendicular ao plano, certo? Segue a direção da normal ao plano. Então esse r ao quadrado, que é o raio da esfera, tem que ser igual a d ao quadrado mais r' ao quadrado, que é o raio da circunferência de interseção. Então, para saber r', tudo que a gente tem que fazer é calcular a raiz quadrada de r ao quadrado menos d ao quadrado. E o d, que é a distância entre o centro e o plano, a gente calculou antes para saber em que caso a gente estava. Falta saber como calcular C'. Então, C', como é que a gente calcula? Então, C' a gente calcula do seguinte jeito. Pega o plano, certo? E monta a equação de uma reta que passa por C e tem vetor diretor que é normal ao plano, certo? Pega essa reta e aí descobre qual é o ponto que é a interseção entre essa reta e o plano. Isso te dá C'. Então eu vou deixar isso por um próximo vídeo de exemplos. Vou deixar aqui um exercício por enquanto para vocês fazerem, que é, dado uma superfície esférica S, com centro em 3, menos 1, 2 e raio 4, e um plano dado por essa equação geral, com esse coeficiente aqui livre, certo? Esse aqui é o que a gente chamava antes de D, certo? Tem o coeficiente A aqui livre. E aí pede-se para encontrar qual é o número que esse A tem que ser para que S tangencie o plano. E pede-se para encontrar o ponto de tangência. Então vou resolver isso num outro vídeo. E por enquanto acabamos as posições relativas entre plano e esfera.